Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, estudo número 13, que tem o tema Fique tranquilo, Jeová está feliz com você. Iremos fazer essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, meus irmãos e amigos, mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela. Lembrando e incentivando, já se inscreva no canal, ative o sino, faça seu comentário, deixe o seu like, compartilhe se você puder e também se inscreva na opção Seja Membro. Então a nossa consideração hoje irá ser feita no estudo 13, que tem o seguinte tema: Fique tranquilo, Jeová está feliz com você. O texto base é o livro de Lucas 3:22. Eu o aprovo. E qual vai ser o objetivo do nosso estudo? Eliminar nossas dúvidas e sentimentos negativos e entender que temos a aprovação de Jeová. Então, como dito, nosso estudo será feito apenas à base de perguntas e respostas, então está um estudo muito dinâmico. Então, vamos para as considerações, iniciando a pergunta do parágrafo número 1. Com que sentimentos alguns servos de Jeová talvez tenham que lidar? Alguns servos de Jeová ficam tão desanimados que começam a pensar que não tem mais valor para Jeová. A pergunta 2. Quem pode ter a aprovação de Jeová? Nós podemos ter a aprovação de Jeová, mas para isso precisamos ter fé em Jesus Cristo e nos batizar. Isso mostra publicamente que nos arrependemos e estamos decididos em fazer a vontade de Jeová. Pergunta 3. O que vamos ver neste estudo? Por que alguns pensam que Jeová não está contente com eles? O que Jeová faz para mostrar que nos aprova? E como podemos fortalecer nossa confiança de que Jeová está feliz com a gente? Pergunta 4 e 5. Mesmo que você tiver baixa autoestima, que certeza você pode ter? Jeová, ele vê o que cada um tem de melhor. Ele conhece o nosso coração. Sendo assim, podemos ter certeza que quando Jeová diz que você é precioso para ele, isso é a mais pura verdade. Pergunta 6. Como Paulo se sentia ao pensar nos erros do passado? Ele se sentia arrasado quando pensava em suas imperfeições, tanto que ele se referia a si como o menos importante dos apóstolos e o principal pecador. Pergunta 7. De que devemos nos lembrar? De que quando nos arrependemos, Ele vai nos perdoar. Pergunta 8 e 9. Como podemos lidar com o sentimento de que não fazemos o suficiente para agradar a Jeová? Devemos nos lembrar que Jeová, ele não é exigente e nem duro. Ele nunca pede de nós mais do que podemos fazer. Jeová valoriza qualquer coisa que façamos para ele, desde que seja o nosso melhor. Pergunta de número 10. Como podemos ouvir a voz de Jeová nos aprovando? Por meio da palavra de Deus. Jeová ele sempre procura maneira de mostrar aos seus servos que os ama e que está muito feliz com o que fazem. E as palavras de Deus no Evangelho também é uma ótima oportunidade de ouvir a voz de Deus, pois ali temos a perfeição de seguir Deus, Jesus Cristo. Pergunta 11. Por que os desafios não significam que perdemos a aprovação de Jeová? Porque, na verdade, essas são oportunidades de mostrar nosso amor por Deus e nossa confiança nele. Pergunta 12. O que podemos aprender com o exemplo de Dmitri? Podemos aprender que, independente das dificuldades que possamos enfrentar ainda nesse sistema, Jeová sempre estará a cuidar de nós. Precisamos apenas nos manter calmos, pois estamos nas mãos de Jeová e essa é a melhor coisa. Assim como aconteceu com Dmitri, que colocou o reino em primeiro lugar em sua vida e deixou Jeová agir. Pergunta 13.
Quem Jeová pode usar para mostrar que nos aprova? Os nossos irmãos. Jeová ele pode motivar alguém a falar algumas palavras animadoras para nós no momento certo, assim como se deu no caso de uma irmã que perdeu o emprego, ficou doente e seu marido perdeu o privilégio de ancião. Então ela pensou que tinha perdido a aprovação de Jeová, mas depois da ajuda dos anciãos e uma carta de irmãos, ela percebeu que Jeová não havia abandonado. Pergunta 14. De que outra maneira Jeová mostra que nos aprova? Por usar irmãos para nos dar conselhos quando precisamos. Assim como Jeová usou o apóstolo Paulo para encorajar e fortalecer seus irmãos de uma forma amorosa, Jeová usa também seus servos. Pergunta 15. Para quem Jeová dá Espírito Santo e que certeza isso nos dá? Então Jeová dá Espírito Santo a todos a quem ele aprova. E isso nos dá certeza que quanto mais desenvolvermos as lindas qualidades do Espírito Santo, mais certeza teremos que Jeová nos aprova. Pergunta 16. Quem Jeová usa para pregar as boas novas e como você se sente ao saber disso? Então Jeová ele confia essa tarefa somente àqueles que ele aprova. E saber disso nos deixa revigorados em querer fazer sempre o nosso melhor. Assim como Jocelyn, que mesmo deprimida foi ao campo e encontrou uma pessoa que estava orando por uma visita. Sabendo disso, Jocelyn percebeu que Jeová ainda a aprovava. Perguntador 17. O que você aprendeu com o que Vic disse sobre o resgate? Aprendemos que devemos meditar no resgate e no amor de Deus através do resgate, pois esse ato de amor nos dá total garantia de que Jeová nos ama incondicionalmente. Então, por mais que estejamos deprimidos e às vezes até duvidando do amor de Jeová, podemos ficar tranquilos, pois Ele sempre nos amará. Pergunta 18. Que certeza podemos ter se continuarmos amando nosso Pai Celestial? Podemos ter certeza que Jeová, ele ama aqueles que continuam a amá-lo. Então devemos nos aproximar de Jeová, ficar atento às formas que ele tem mostrado que está feliz conosco. Nunca devemos nos esquecer que Jeová não está longe de cada um de nós. Perguntas de recapitulação. A primeira pergunta. Por que às vezes alguns acham que Jeová não os aprova? Porque alguns têm baixa autoestima, sentem que não têm valor, sentem-se culpados por erros do passado e alguns acham que não fazem o suficiente para Jeová. Pergunta 2. De que maneira Jeová mostra que nos aprova? Por meio de sua palavra, por meio do que ele faz por nós e por meio de nossos irmãos. E a última pergunta, por que podemos ter certeza da aprovação de Jeová? Porque Jeová nos dá o seu Espírito Santo, Jeová ele confia o ministério em nossas mãos e ele deu o resgate. Então, meus queridos irmãos, amigos, finalizamos aqui a nossa consideração e espero que possa ter te ajudado a preparar melhor os seus comentários. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.